Olá, eu sou o Marcelo Schettini, artista visual e pesquisador de fotografia, participante da exposição Fluxo, Objetos, Pessoas e Lugares, organizada pelo Museu das Convergências, no Porto, com a curadoria de Rui Oliveira Lopes, e na qual eu estou apresentando o trabalho Tarikh el-Brasil, que se traduz literalmente do árabe como a história do Brasil. Um trabalho que começou a ser desenvolvido em 2010 e que teve seu desenvolvimento até 2019 e 2020, e na qual tem seu ponto de partida a minha primeira viagem para a África, na qual eu viajo por terra por 6 meses, chegando no Marrocos e indo através de amigos e de familiares até me estabelecer a maior parte do tempo na África Ocidental. Essa viagem me gerou uma experiência de transformação, assim como são as viagens, mas principalmente porque havia uma expectativa muito grande minha de conhecer a África como brasileiro e principalmente como reconhecendo a contribuição de uma herança africana, de um legado africano para a cultura afro-brasileira e para a cultura brasileira em geral. E a questão dessa viagem, a primeira coisa que eu senti é até uma grande surpresa, no sentido que eu tenho encontrado uma África até mais diversa, talvez, da imagem de uma imaginação, de um imaginário que temos do Brasil, talvez até um imaginário um pouco essencialista da África. No entanto, eu encontrei ali uma das coisas que me chamou muita atenção, uma presença afro-islâmica. Ao mesmo tempo que havia esse estranhamento com a própria expansão dessa ideia de África, ao mesmo tempo existiu também uma certa familiaridade, no sentido de que eu percebi que certa identidade islâmica era permeado na cultura brasileira em geral, embora difícil de identificar. E com a minha volta em 2011 no Brasil, eu comecei a pesquisar e de fato encontrei uma literatura já muito desenvolvida, uma historiografia, por exemplo, livros do professor João José Reis, da rebelião escrava no Brasil, a história dos malês, que foram, um termo genérico para designar os muçulmanos africanos escravizados no Brasil, no século XIX. Eles são atores, protagonistas de uma série de levantes e revoluções contra o sistema escravista, na qual 1835 talvez tenha sido o último registro disso. E, de fato, apesar de haver uma literatura rica, eu encontrei uma iconografia escassa. E fui, na minha pesquisa, eu percebi, claro, existem algumas referências, como a foto que existe, publicada no Abelardo Duarte, que é uma fotografia de 1887, um ano antes da abolição, poucos anos antes da abolição, e uma fotografia do Pierre Verger, de um remanescente, então, um descendente dos malês, mas, de fato, a escassez dessa iconografia me levou, como artista visual, a pensar como as artes visuais podem tentar preencher esse vazio, né? Preencher essa invisibilidade. E se o trabalho arquivista, o trabalho de arquivo não era muito promissor nesse sentido, eu percebi, olhando ao meu redor em 2011, que existia ali, acontecendo a toda força, uma nova diáspora africana, de um grande fluxo migratório nesse momento, e de fato algumas das etnias, né, que voltam nessa nova diáspora, elas pertenciam naquele momento do levante dos malês, né, quando os muçulmanos foram assim protagonistas de, inclusive,
contribuindo para o final da escravidão. Então, a primeira atitude que eu tive, como estando em São Paulo, foi procurar uma mesquita que era, me parecia já que concentrava uma comunidade afro-islâmica compostas de afro-brasileiros revertidos ao Islã, mas também a essa nova imigração, a nova diáspora africana. E fui muito bem recebido, muito bem acolhido pela comunidade, na qual eu comecei a participar como parte da congregação e por também ter interessado como tentar entender melhor o que é a cultura islâmica. E, de fato, eu passei a fotografar muito mais tarde. Eu sempre imagino que primeiro tem que ser a pessoa e depois a câmera, e participei de vários eventos, e nesse momento também contribuí, participei de uma quase uma luta para se conseguir oficialmente ter a primeira associação cultural, fazendo parte da qual que era, no momento, ter uma associação cultural oficial registrada nos cartórios brasileiros. Me parecia que, com a maioria de estrangeiros, era muito raro que acontecesse. Enfim, as atividades sociais eu acabei fazendo parte, porque a mesquita, de uma maneira geral, ela muitas vezes ela fazia um papel do que o próprio Estado não fazia no acolhimento dos refugiados, no acolhimento dos imigrantes, até uma própria orientação para a integração desses imigrantes ali naquele momento no centro de São Paulo. E a fotografia veio porque houve uma necessidade, porque várias ações sociais, solidárias, de algumas doações era preciso até um certo tipo de registro, e aí que eu comecei, enfim, fotografar mais ativamente na comunidade. A certo momento houve o interesse da mídia, porque essa nova presença africana muito forte no centro da cidade, e eu tive um contato com a Folha de São Paulo que houve interesse de publicar uma matéria no começo do Ramadã em 2019. Então, a maioria das imagens que compõem a exposição, que compõem o ensaio, no final é um resultado de vários anos, mas eles se deram até um pouco a pedido do jornal, e na qual a comunidade, os membros da comunidade também havia um interesse, né? Havia sempre o interesse de mostrar uma certa presença da cultura afro-islâmica no Brasil e no centro de São Paulo. Então, discutimos, conversamos sobre como seria essa imagem, e até acho que o trabalho é um pouco coletivo, no sentido que todo retrato é uma troca entre o fotógrafo e o retratado, e ter chegado até certas escolhas, até estéticas do que seria feito, foi uma coisa discutida. E a outra ideia também é porque é possível ver que muitas vezes são as crianças que são os filhos dos membros da comunidade, porque houve deliberadamente uma ideia de tentar tirar esse estigma do Islã como algo de fora, né? Algo que é de fora. De fato, os muçulmanos a cultura afro-islâmica está no Brasil pelo menos aí 300 anos, 400 anos. Então, de fato, o trabalho ele busca sobretudo dar visibilidade. Também ele levanta questões como que as artes visuais, então ela possa preencher certos vazios que existem na iconografia e na história, dar visibilidade a outras histórias e promover certa diversidade, que eu acho que talvez tenha sido um momento muito importante de uma certa afirmação dessas vozes, de outras vozes, de outros aspectos culturais da cultura afro-brasileira, mas de maneira geral acho que isso toca uma cultura até
faz parte do mundo. Então, é uma oportunidade para mim, sempre, circular esse trabalho para tentar dar mais visibilidade e, de certa maneira, reaviver essa força social, essa consciência histórica que é promovida pela cultura afro-islâmica e a sua experiência no Brasil.